Lohan, hoje como a IA poderá mudar o cenário de produtividade para os desenvolvedores? Hoje, quando a gente olha, né, os modelos, né, de LLMs, né, as IA generativas, já existe duas vertentes de trabalho, né? Você tem aí muita coisa sendo criada para o usuário final, mas você tem agora a conversão do GPT-4, e agora também a Meta liberou ontem, né, a versão 2 do Llama, que é open source também, né? Você tem vários modelos open source sendo gerados aí, justamente para dar produtividade em geração de código também, né? O GitHub Copilot foi o pioneiro aí, né, nesse movimento. O que agora existe, quando a gente pergunta até para a nossa base de usuários aqui da BotCity, né, o pessoal trabalha muito com Python, né, dos nossos clientes e usuários, a grande maioria já está usando o ChatGPT como forma de apoio, né? Então, você pega ali estruturas básicas de código que você precisa, você já começa a consultar. Aí a questão que começa a permear isso tem um cenário de produtividade, mas você está usando modelos genéricos, né? E você está compartilhando muitas vezes dados e informações para ser gerado um código ali, isso é uma operação interna sua, né? Então, uma tendência que eu vejo, né, que é um cenário que está começando a andar, são muitos modelos aí, tanto open source quanto closed source, mas de modelos que você possa treinar bibliotecas suas específicas, internas, para você poder trabalhar isso com uma maneira mais controlada. No Amazon, a AWS tem o Bedrock, por exemplo, que você pode fazer isso, né? Aqui na BotCity mesmo, a gente está trabalhando no que a gente chama de RPA Copilot, né? Que é justamente para dar produtividade para o desenvolvedor em construir código com a nossa documentação já embedada, né? Ele não precisaria procurar um snippet de código ali, mas basicamente ele quer ler uma planilha de Excel, já tem um snippet de código nosso, que é das nossas bibliotecas, da documentação. Então, eu creio que assim vai acelerar bastante, mas existe uma preocupação também, né? Acho que de um movimento igual quando a gente tem o GPS, né? A gente começa a ser preguiçoso, né? A gente não olha mais para o endereço que a gente vai, né? A gente só põe no GPS e vai. E aí eu acho que a gente tem que trabalhar para fortalecer a base de quem está chegando agora no mercado, para não ficar só dependente ali da geração de código. Perfeito. E de que maneira você vê essa evolução da IA afetando o mercado de trabalho, tanto na parte de empregos quanto na parte de produtividade? Olha, Bruno, eu acho que a gente está bem no começo de uma nova, né, revolução da tecnologia, né? A gente brinca aqui na BotCity que o que a gente tem hoje a situação hoje, né, de LLMs parece a internet em 1994, né? A gente viu o potencial daquilo, mas a gente já sabia que estava começando. Então, agora mesmo eu estava lendo um paper aqui mostrando que a capacidade de geração de código do GPT-4 diminuiu, porque a gente tem um problema de GPU para trabalhar isso e começa a ter outros problemas, né, que ainda não estão prontos para serem resolvidos e tudo mais. Quando a gente olha para esse cenário, no curto prazo, né, você começa a ter um impacto de uma demanda do mercado de trabalho por profissionais de IA. Quando você tem um ciclo de hype, você tem muita gente, né, às vezes assim, diretores de empresas que não são da área de TI, por exemplo, dizem, olha, tem que trazer alguém de IA para dentro. Traga alguém de IA, não importa, vê quanto custa lá e tudo mais. Então, você acaba tendo uma busca, né, por especialistas, né, para trazer para dentro da empresa, porque está todo mundo tateando esse mercado, entendendo o impacto, né. Com o tempo, você começa a ter especialização, né? Então, você tem pessoas lá que estão especializadas em trabalhar algum determinado modelo, algum tipo de treinamento de IA específico, como foi com outros setores que a gente já viu acontecer, né? Quando a gente olha no médio e longo prazo, claro que aí com o potencial da tecnologia existe o potencial de algumas coisas muito automatizáveis e que hoje uma IA consegue trabalhar, começa a substituir e mudar a forma como a gente trabalha, né? E isso pode cortar empregos e gerar novos empregos, né? Como a gente viu em várias coisas, né? Hoje existiu uma época que a gente não tinha, por exemplo, um analista de redes sociais, né? Não existia, né? E aí hoje tem essas pessoas que foram criadas com uma nova economia que foi gerada. Então eu vejo a mesma coisa, curto prazo, uma busca por especialistas grande, médio prazo você começa a ter um nível de especialização e longo prazo o impacto em si da tecnologia e aí uma criação de novas economias. Como aconteceu com a própria tecnologia que a gente trabalha, com a RPA, que se você olhar agora em pesquisas de mercado, existe lá uma página de remuneração só de pessoas nessa área, né? Criou-se uma especialização e as pessoas fizeram. Então isso também pode acontecer aí
do que a gente está vendo hoje, que é uma commodity, né? Está commoditizando os modelos de LLMs e cada coisa vai se especializando, né? Você vai criando especializações. É muito parecido até com o movimento que a gente teve no lançamento do iPhone, né? O lançamento do iPhone, ele abriu o ecossistema para aplicativos, né? Então, você tem uma base e você cria uma série de coisas serem criadas ali. E aí, aquilo foi se especializando. A gente está vendo um movimento parecido. A gente está criando uma nova base para novas coisas serem criadas em cima daquilo, e isso vai trazendo um nível de especialização. E de que maneira você vê a IA afetando a economia global, já num aspecto um pouco mais futurístico, né, de certo modo? Eu acho que isso é super interessante, Bruno, porque até no artigo que eu escrevi com vocês, né, aí, da última vez, eu comentei que até do prisma de investidores e mercado, em 18 meses a gente passou de NFT para metaverso e depois para IA generativa, né? E assim, é muito interessante de ver, né, que sempre quando tem um tema novo, já vem de cara uma projeção de X trilhões que vai ser gerado na economia e tudo mais. Na prática, ninguém sabe o que vai acontecer, né? O que acontece hoje, que eu vejo que é uma oportunidade, é o impacto dos LLMs é muito parecido com o impacto, não em termos de tamanho, tá? De novo, fazendo o exercício do lançamento do iPhone ali, dos apps. Por quê? Você está abrindo base para que novas coisas sejam criadas e novos problemas sejam resolvidos, que eles não conseguiriam ser resolvidos antes com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, a gente vai tentando resolver problemas e a gente bate numa barreira de tecnologia, né? E hoje, com o que vem hoje, com a tecnologia que vem hoje e como ela vai evoluir, novos problemas vão poder ser resolvidos e isso cria novas bases econômicas. Então, o impacto na economia é o impacto de crescimento, de gerar mais valor, porque realmente abre possibilidades para novos problemas que a gente não conseguia resolver. Se você pensar, né, o lançamento do iPhone tornou possível o Uber, né? Então você tem uma base para um problema que você não tinha como resolver antes, né? E aí agora você tem, né? Então é a mesma coisa, eu acredito que vai acontecer. Você tem agora uma base que, nossa, agora é possível fazer uma coisa que a gente nem imaginava. E isso cria um impacto muito positivo na economia. Quando a gente fala de negócios, no modelo geral, aonde você vê o impacto num futuro, mas num futuro recente da IA, onde ela vai ter ser mais útil, de certo modo, né? Legal. Acho que algumas coisas, né? O impacto que eu vejo hoje, ele vai começar, e aí é uma pura opinião minha, né? Ele vai começar muito mais em aplicações que estão focadas no B2C. Coisas mais para o usuário, né? Eu quero saber um voo, eu quero saber uma rota, eu quero saber alguma coisa. Por quê? Quando a gente fala de B2B, começa a entrar numa questão de dados. Nós estamos trabalhando como que esses dados estão sendo tratados, como que esses dados estão sendo alimentados, isso aqui é proprietário, o que não é. Então, curto prazo, você vai ver, eu acredito, muito mais aplicações para isso, né? Tanto é que o negócio interessante é que com o lançamento quando a gente foi para o GPT-4, né, você teve uma explosão, principalmente em São Francisco, de startups com aplicações específicas baseadas no GPT-4. Tá aqui, você pode pesquisar passagem agora. Você pode criar chatbot, você pode fazer tal coisa, você pode integrar com a previsão do tempo, enfim, uma série dessas coisas. O que aconteceu? A OpenAI lançou os plugins. Um monte de startup virou pó do dia para o outro, porque o que ela criou como produto era um plugin. Então, nesse começo, a gente vai ver muitas dessas tentativa e erro. Então, né, você tem uma nova tecnologia, nasce um monte de player no curto prazo, né? Muitos players tentando vender sonho, muitos players tentando fazer coisa real, tentando achar modelo de negócio, só que dependentes da tecnologia que está ali também, e para ver o que acontece. Então, nasce muita gente, né, em termos de empresa, morre muita gente em termos de empresa, e aí sobram aqueles que vão ser os fortalecidos e vão criar. Então, a gente está no momento do boom, né? Lançando um monte de coisa, né? Então, e você tem uma transformação, que eu acho que é o impacto do negócio, que começa a ser, né? A gente defende muito aqui, né, que o Python vai se tornar o novo Excel, né? Você começa a ver um crescimento muito grande de Python, já são 14 milhões de devs, você começa a ter Python exigido em certificação do mercado financeiro, e o Python é o maior enabler de trabalhar com AI, não só IA generativa, nós estamos falando de NLP, nós estamos falando de visão computacional, nós estamos falando de machine learning, né?
para você poder entregar mais valor. Então, conforme se lança isso, também o impacto vai ser muito em cima de aplicações no-code, porque começa a não fazer tanto sentido você usar building blocks se você pode falar para o IA generativo o que ela tem que fazer. Né? Mas, para você poder operar isso bem, você tem que ter coding skills para trabalhar. Então, também começa a ter um movimento que a gente tem visto aqui, pelo menos na nossa base global de usuários, de um upskilling em Python, né? Você começar a ter as pessoas trabalhando mais, pensando em código, porque isso vai ser um enabler de eu conseguir construir coisas mais rápidas e trazer mais produtividade. E aí nós estamos falando não dentro de empresas mesmo, para a forma como acontecer. Né? Então, se antes fazer um upskilling do seu time era algo opcional, levar o seu time hoje para um Python, que não é uma linguagem difícil, uma linguagem abstraída, né? Não tem uma dificuldade tão aprender, passa a ser crítico, porque te abre um caminho para uma série de coisas que podem entregar uma produtividade muito grande dentro do universo empresarial. Perfeito, Lohan. Queria agradecer demais a sua entrevista, compartilhar o seu conteúdo aqui com a gente. A quem se interessar em saber mais sobre o tema, fica na descrição do vídeo o artigo do Lohan, que ele escreveu para a gente, e deixa aberta novas oportunidades aí da gente falar sobre o tema, Lohan. Muito obrigado. Bruno, eu que agradeço o convite, é super legal falar desse tema e assim, né, fala hoje, semana que vem já tem mais coisa, né? Esse que eu acho que é o cenário mais interessante. Então, à disposição aí quando quiser fazer novos papos, estamos por aqui. Obrigado pela oportunidade.